Beleza, gente. Então vamos começar aqui a nossa aula. Hoje, a nossa aula de hoje, pessoal, vai ser a nossa última aula aí falando de planilha eletrônica, tá? Na próxima. Caraca, eu perdi um botão errado aqui. Na próxima aula, é, nós já iremos trabalhar aí com outro conteúdo, tá? E aí, aproveitando que eu tô falando isso, eu já vou fazer uma pergunta aqui para vocês, e se vocês vão me responder. Eu queria perguntar para vocês, quem de vocês já baixaram um dos programas lá que eu postei lá no Class 1 daqueles programas que a gente já vai trabalhar na próxima aula, que é o Kensketch, que é um programa para desenhar estrutura. Queria perguntar para vocês, quem que já baixou esse programa aí? Que eu coloquei lá o link para vocês baixarem. Professor, Pode falar, pode falar. professor, se eu faria. É legal se eu fazer um espécie de tutorial para baixar, que eu não sou baixada naquele site, não. Eu não sei Tá, porque não deu pô, certo. tá, pois eu vou gravar um videozinho mostrando como é que baixa, tá? Mas a princípio é simples. Então eu vou pedir para vocês fazerem o download, se possível hoje ainda, porque é o seguinte, porque aí eu já vou emendar com outra pergunta. E aí a gente vai acertar tudo aqui. É o seguinte, tem algum dia da semana à tarde que vocês estão não tem aula, tipo, é, eu vou falar do dia específico, quarta-feira à tarde. Vocês têm aula, gente? Que eu queria marcar com vocês uma aula extra para ser uma espécie de aula de reposição de uma daquelas segundas-feiras que eu tive que faltar, que eu não ministrei aula para vocês, que eu estava com problema de saúde. E aí eu queria repor essa aula, se possível, essa semana, já para adiantar o conteúdo. E aí eu queria perguntar, tipo, quarta-feira, vocês têm aula na quarta tarde? Vão me avisando aí. Professor, a princípio é para ter de Mabel, mas nem sempre ela dá aula. Eu não sei como é que funciona a Mabel, não. Porque às vezes ela dá aula, às vezes ela não dá, às vezes ela não fala nada. Acho meio Mas, confuso. mas começa que horas a aula dela e acaba que horas? Porque deve ter até na planilha, mas eu tô sem a planilha aqui, Aí vocês já também devem saber. varia, professor. Aí ela, às vezes ela quer dar aula 4 horas, às vezes ela dá 5, às vezes ela começa 4h30. Mas a aula quarta-feira, 2 horas, você não Não, tem, de a 2 horas princípio. não. 2 horas não. Então, deixa eu perguntar para a maioria de vocês. Eu posso marcar essa aula quarta-feira às 14 horas? Vamos falando aí, o que é que vocês acham? A Francisca Jaiane falou mais ou menos. Fala aí, Francisca, qual que é o problema? Você não pode esse horário? É o seguinte, ó. Mas mesmo quem não conseguir estar nessa aula, vai ser disponibilizada a gravação como sempre. De qualquer forma, é óbvio que você estando no momento síncrono ali presente, é importante que se aparecer dúvida, vocês já vão tirar a dúvida, né? E aí, nessa aula, como eu falei, na aula de hoje a gente vai terminar a planilha eletrônica, tá? Esse conteúdo que a gente já vem trabalhando aí há umas 2 semanas. E aí, nessa aula de quarta, já vamos iniciar com Kensketch, que é o programa para desenhar estruturas moleculares, tá? Programa para desenhar estruturas químicas, digamos assim, tá? E aí, eu vou tentar amanhã já gravar rápido um vídeo tutorial de como que baixa o programa, como o Carlos estava falando aí. E aí, na quarta, a gente já inicia mesmo com uma aula, tá? E aí, ao longo da semana, vai ter exercícios relacionados com esse programa. Então, quem já puder ir baixando, quem conseguir já baixar e já puder ir mexendo, é importante, né? É óbvio que talvez vocês não vão ter tanto tempo, porque hoje eu já vou passar um trabalho aí sobre planilha eletrônica, que é nosso último trabalho. De qualquer forma, se vocês conseguirem avançar aí nessa questão eletrônica, finalizar logo, já quiser pular para o Kenscache, é uma boa, tá? Porque é o seguinte, eu já falei de programa para desenhar estrutura molecular na nossa disciplina, eu já falei que é aquele programa, um programinha que era um site de internet, né? Que eu acho que inclusive eu postei no Class 1 também o link, né? Que era o Molview, né? Você acessava e aí era uma aba da internet, uma janela e lá você pode desenhar estruturas em 2D e 3D, pode fazer várias coisas. Só
que ele só vai funcionar se eu tiver internet, beleza? Agora, o Kenscache, não, ele é um programa que vai ser instalado no computador. Então, mesmo sem internet, ou seja, mesmo offline, eu vou conseguir usar ele. E esse programa ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele é útil tanto quando vocês estiverem trabalhando aí com relatórios, quiserem desenhar estruturas químicas, não quiserem pegar da internet, porque às vezes a resolução fica péssima. Então, ele é útil tanto para vocês utilizarem no curso de vocês, quanto no futuro, quando vocês forem professores, né? Vocês vão fazer uma prova, um simulado, um trabalho, e aí tem um monte de equação e vocês querem desenhar as equações, né? Vocês querem desenhar as equações na prova, e aí com quem Sketch é muito fácil, tá? Vocês já cursaram a disciplina de Química Orgânica 2, aqui vem mecanismo de reação, vocês já cursaram essa disciplina? Me avisem aí. Beleza. Não, beleza, então. Porque esse programa também seria muito útil quando vocês tivessem vendo essa disciplina de Química Orgânica 2, que é aquela disciplina que vê os mecanismos de reação, né? Então, vocês têm que desenhar várias estruturas. Então, esse programa ele é muito útil para esse tipo de disciplina, tá? Então, como vocês já cursaram essa disciplina, ele não vai ser útil para esse propósito, porque vocês já cursaram a disciplina. No entanto, em disciplinas futuras, o programa será bastante útil e também para a carreira de vocês como docentes, né? Lá na frente, como eu já falei para vocês, tá? Então ela vai ser bastante útil aí, uma ferramenta muito muito importante. E o mais engraçado é que o programa ele é pago, ele tem uma versão completa que é paga. No entanto, tem uma versão parcial que ela é grátis, é free. A gente consegue baixar e usar sem cometer um ato de pirataria, tá? É uma versão limitada. É óbvio que ela não é uma versão igual à paga. No entanto, ela dá para fazer um monte de coisa. Pelo menos para os requisitos que a gente está precisando aqui na disciplina e com o intuito que a disciplina quer mostrar para vocês o programa, essa versão grátis, essa versão gratuita, ela será bastante útil para a gente. E dá para vocês ficarem usando eternamente sem precisar pagar por isso, tá? Então agora eu vou iniciar aqui a nossa aula de hoje sobre planilha eletrônica, como eu falei, a nossa última, tá? Eu só fiz uma introdução aí para falar o que vai acontecer nas próximas aulas e aí eu já vou focar aqui na nossa aula de hoje, tá? Deixa eu só ver se tem algum recado a mais para falar para vocês, só um minuto. Não, era só isso mesmo. É, pessoal, vocês estão conseguindo fazer as atividades aí tranquilas, sem dificuldade, ou estão sentindo dificuldade essa parte de Excel? Tá sossegado até agora? Me avisem aí também. Professor, Pode professor, falar. eu tive que tirar foto da minha planilha, porque eu tentei enviar pelo Google Sala de Aula, né, e não deu certo. Não estava indo a tabela. Só ficava a planilha com os dados, mas a tabela em si não aparecia. Aí eu tive que tirar as fotos para enviar. Tá certo, sem problema. Alguém mais quer falar de alguma dificuldade que tá tendo? Ou tá dando para ir tranquilo? Porque é o seguinte, eu tô fazendo essa pergunta aqui para vocês, porque, tipo, como hoje é a última aula, digamos que hoje será o nosso último desafio em relação à planilha eletrônica, tá? Em termos de grau de dificuldade, tá? Porque hoje a gente vai aplicar o uso da planilha eletrônica para desenhar orbitais atômicos, tá? Então vai ser a nossa última aplicabilidade da planilha, tá? Outra coisa, nessa semana que passou, eu postei também uma aula lá para vocês, uma aula assíncrona no caso, sobre assistente de funções e sobre o uso da função si, que é uma função lógica, tá? E aí eu queria que vocês assistissem, tá? A princípio, eu não nem coloquei nenhum exercício relacionado a isso, porque foi uma aula mais de instrução para vocês, para mostrar para vocês, tá? A questão do assistente de função e a questão da função si, que é uma função lógica, que ela é muito útil para nós professores, né? Quando a gente estiver trabalhando com lista de alunos. Então, eu peço para vocês que assistam, acho que tem 30 minutos a aula, assistam, se tiverem ficado com alguma dúvida lá nessa aula, vocês entrem em contato comigo, tá? Que essa aula, no caso, foi a penúltima, e essa aqui é a última que eu vou falar para vocês, tá?
Então, nessa aula aqui de hoje, como eu já tinha iniciado com vocês aí, ela vai ser uma aula para falarmos aqui de construção de orbitais atômicos, tá? Construção de orbitais atômicos. Todos nós, é, estudantes de química, a gente, desde cedo, a gente, a gente tem contato com esse conceito de orbital, né? Que é um conceito crucial ali da química, está no coração da química. Assim como as ligações químicas elas estão ali no coração da química, esse conceito de orbital, ele é um conceito ali também que tem um papel central ali dentro da química, né? Porque ele consegue explicar um monte de coisa, né? Porque, primeiramente, o que está relacionado à questão do orbital, ela está relacionada com a localização do elétron, né? Porque, por exemplo, vocês todos sabem que do ponto de vista elementar, os elementos químicos, eles têm o núcleo, né, que tem um próton, tem um nêutron, e a gente tem os elétrons, né, ao redor do núcleo, no nosso modelo atômico aí, certo? E aí é óbvio que a gente sabe que os elétrons, os prótons e os nêutrons, eles ainda têm partículas elementares, ou seja, ainda menores, ou seja, a gente ainda consegue subdividir essas partículas que a gente conhece. Só que isso aí é lá para a física, tá? Então isso aí é de interesse da física. Para nós químicos, a gente já está interessado somente nessas três partículas elementares, né? Que são os nêutrons, os prótons e os elétrons, tá? E mais especificamente, nós estamos interessados nos elétrons, tá? Mais especificamente, estamos interessados nos elétrons. Alguém vai falar assim: ah, professor, então quer dizer que as partículas dos núcleos não interessam para a gente da química? Não, não quer dizer isso, tá? Ela é importante, tanto para a química normal, tradicional, e principalmente para a questão da química nuclear. Então, as partículas do núcleo, elas são importantes para a química nuclear. No entanto, tratando-se de propriedades químicas, é, o nosso interesse como químico é somente ali no elétron. Nosso interesse é particular específico no elétron. Porque é o comportamento do elétron que vai me conferir as propriedades ali dos átomos e dos compostos. Beleza? Boa tarde, Diego. Apareceu aí. Acho que a Sara também chegou. Então, é o comportamento dos elétrons que vai me dar indicativos das propriedades ali do meu átomo e dos meus compostos, tá? Então eu tenho um interesse específico em estudar os elétrons, tá? E esse interesse específico em estudar os elétrons, ele vai desde a localização, tá? Então esse meu interesse em estudar elétrons vai desde a localização do elétron até a questão da energia que esse elétron vai possuir, né? E aí nós todos sabemos que tivemos vários modelos atômicos para explicar o comportamento da matéria, e aí levando em consideração o comportamento do elétron também, né? Até chegarmos naquilo que chamamos de modelo atômico atual, que talvez vocês devam ter estudado lá em Química Geral 1, né? Não sei. Então a gente chegou lá na questão do modelo atômico atual. Mas o que é o modelo atômico atual, professor? É um modelo atômico na qual ele estabelece que o elétron não tem localização específica. Eu não consigo afirmar onde é que está o elétron ao redor do núcleo, tá? O que a gente tem, na verdade, são probabilidades de encontrar o elétron, ou seja, a gente tem uma grandeza ali estatística, tá? Então, a minha localização do elétron, ela passa a ser de maneira probabilística, de maneira estatística, tá? Então, isso é o modelo atômico atual, tá? E aí, essa região em que eu tenho chance de encontrar o elétron com maior probabilidade é chamada de orbital, beleza? Então, essa região em que eu tenho a maior probabilidade de encontrar o elétron é chamada de orbital. Aí alguém vai lembrar assim: ah, professor, mas lá no modelo de Bohr, ele falou que o elétron estava em um lugar específico, que era chamado de órbita. Só que o modelo de Bohr, ele é ultrapassado, né? O modelo de Bohr trouxe grandes contribuições para a química, no entanto, ele é um modelo ultrapassado, ele foi melhorado. E aí os modelos atômicos, eles funcionaram nesse esquema, né? Surgia um modelo atômico, dava sua contribuição, depois surgia um outro modelo atômico, geralmente corrigia o modelo anterior, fazia algumas melhorias e passava a ser o modelo atual. Até que surgia um outro modelo atômico que substituía o anterior. Só que eu sempre gosto de deixar claro, tipo, que um modelo atômico que surge em detrimento do outro, ele não serve para destruir o outro e para dizer que o outro não servia. Não, muitas vezes o modelo atômico anterior, ele serviu como base para o modelo atômico seguinte. Ou seja, ele deu contribuição, tá? Aí você deve estar falando assim,
caramba, o professor tá viajando aí falando de modelo atômico. Mas é porque a aula de hoje, ela está relacionada com isso, tá? A gente vai trabalhar com orbitais, então eu quis falar para vocês toda uma contextualização do aparecimento dos orbitais para a gente não chegar e já ficar meio automático, né? Falando de Excel e tal. A gente vai falar sempre a gente vai sempre fazer esse jogo, falando um pouco de química e falando um pouco da nossa ferramenta aí da informática para tentar auxiliar no conhecimento aí de química, tá? De um conhecimento específico de química, tá? Então, por isso que eu estou trazendo toda essa abordagem, toda essa problemática, para depois a gente trazer alguma solução, tá? E aí, quando a gente chega, o Frank acabou de chegar aí, boa tarde, Frank. Então é o seguinte, ó, tá conseguindo me escutar, gente, ou travou? Tá normal, né? Ah, beleza. E aí, ó, e aí por que que a gente vai trabalhar especificamente aqui com essa questão dos orbitais? Porque esse conhecimento de orbital atômico, ele é um conhecimento bastante abstrato, tá? Ele é um conhecimento bastante abstrato, certo? E aí, muitas vezes, vocês já viram aí nos livros que são gerados aqueles orbitais, né? São gerados nos livros orbitais. E aí, muitas vezes, a gente não consegue entender o que significa aqueles orbitais. Ou outras vezes, que você está estudando só o termo orbital e não vê aqueles gráficos, a superfície de contorno, você também fica imaginando, mas o que é esse orbital? Que é uma probabilidade de encontrar o elétron no espaço. É um conhecimento bem abstrato, bem vago. Então, quanto mais a gente tivermos artifícios para tentar fazer com que esse conhecimento ele torne algo, ele seja algo mais palpável ou algo mais que a gente consiga visualizar, melhor vai ser, tá? Ou seja, vai ser de grande valia, digamos assim. Tá? Um conhecimento que vai sair lá da matemática, bem abstrato, e a gente trazer aqui para o nosso mundo físico, tá? Para a gente tentar entender esse conceito. Então, vai ser importante. Então, o desafio de vocês, quanto docentes aí na química, sempre vai ser pautado por isso. Sempre vai ser pautado por isso. Trazer alguns conceitos que vão vir lá da matemática, ou vão ser o mais abstrato possível, e trazer ele aqui para o mundo real do aluno, tá? Então, vai ser um dos desafios de vocês, tá? Então, aqui eu estou falando só de orbital atômica, é um exemplo, mas tem um monte de outros exemplos, tá? Que vocês vão ter que trazer lá do mundo microscópico aqui para o mundo macroscópico para ajudar no entendimento, na questão da didática, tá? E a informática, ela está aí para auxiliar nessa parte, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida nessa parte inicial? Deu para entender? Eu falei muito rápido ou tá tranquilo? Posso continuar? Digam aí. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Vocês têm ideia de como que são construídas aquelas figuras dos orbitais que tem nos livros? Já para a gente iniciar a nossa conversa aqui. Vocês têm ideia? Por exemplo, ó, vocês todos já devem ter visto que o orbital S, né? O orbital S, deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Você já deve ter visto que o orbital S, muitas vezes ele é representado nos livros como uma esfera, né? O orbital S como uma esfera. E o orbital P, ele é uma espécie assim, ó, como se fosse um duplo halter, que chama, né? Então, geralmente o orbital P, ele tem esse contorno. E o orbital D tem um outro contorno, com quatro lóbulos, digamos assim, e o orbital F piorou. Aí que a estrutura 3D altamente complexa, né? Então, muitas vezes, aparece nos livros essas figuras e a gente fica tentando se perguntar, poxa, mas de onde foi que veio isso? Por que que ela tem essa forma, né?
Então, essa é uma das coisas que a gente vai tentar ver hoje aqui, certo? Então, a nossa aula de hoje tem como objetivo utilizarmos aí a planilha eletrônica para fazer a construção de orbitais atômicos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que todos esses tópicos aqui, eu já basicamente falei aqui no início da nossa aula, né? Que a compreensão dos orbitais atômicos é crucial para a química moderna. Então, esse tópico aqui ele já se engloba em tudo aquilo que eu já falei inicialmente, né? Na questão do comportamento do elétron, esse tipo de coisa, tá? E a química de um elemento e de seus compostos é determinada, né? É determinada pelos elétrons que têm o maior valor de N, né? Falta um D aqui e um A determinada, tá? Então a química, as propriedades químicas de um composto ou de um elemento de um composto, ela é determinada pelos elétrons que têm o maior valor de N. Que elétrons são esses, professor? São aqueles que a gente chama elétrons de valência, ou seja, são os elétrons mais externos, tá? Então esse N, vocês vão lembrar que o N refere-se ao número de camadas, né? É o número atômico principal. O número atômico principal não, é o número quântico principal, tá? Então as propriedades dos elementos, elas estão relacionadas com o maior valor de N, com o elemento ali, com o elétron ali mais externo, beleza? Então as propriedades estão relacionadas com isso, tá? E aí, quando a gente vem para a questão dos orbitais atômicos, os orbitais atômicos nada mais são do que representação gráfica, tá? Então, aqui o conceito é importante, ó. Os orbitais atômicos, eles são uma representação gráfica das probabilidades de se encontrar um elétron em função da posição desse elétron num determinado núcleo, beleza? Então, é importante a gente ter em mente isso. Porque muitas vezes nos livros tem assim, o que é um orbital? O que é o orbital? É uma região máxima, é uma região onde há a máxima probabilidade de encontrar um elétron. Beleza, então o livro ele só mostra isso, tá? Só que a gente precisa ter em mente que o orbital, muitas vezes, ele também, quando ele é plotado para a gente, aquilo que aparece nos livros, como desenhar em cima uma esfera, o duplo altere, aquilo dali é uma representação gráfica das probabilidades, tá? Então, aquela figura, ela não aparece por acaso, tá? Tipo, não foi um físico ou um químico que falou assim, não, o orbital S eu vou desenhar uma esfera porque eu acho bonito uma esfera, então eu vou desenhar uma esfera. O orbital P eu vou desenhar um duplo halter com dois lóbulos, porque eu acho bonito esse desenho, eu acho massa, então eu vou desenhar assim o orbital P. Não, não foi assim, tá? Todo esse desenho, ele tem relação com uma probabilidade, tá? Então, esse desenho, ele é apenas uma representação gráfica da função de probabilidade de encontrar um elétron, tá? Então, eles não são desenhados por acaso. Eles são desenhados de acordo com a matemática ali do orbital atômico, tá? Porque esse orbital atômico, já já vocês vão ver, ele é uma função matemática, beleza? Então, se ele é uma função matemática, eu posso representá-lo por gráfico. Por exemplo, uma função matemática do primeiro grau. Eu não posso representá-la por gráfico, do tipo XY, desenhar uma reta? Eu posso. Então, se o orbital atômico também é uma função matemática, então também posso representá-la por gráfico. E essa representação gráfica é quem? É os orbitais atômicos aí que aparecem nos livros, tá? Então é isso. Então a nossa função hoje é aprender a desenhar esses orbitais no Excel. Ou seja, a gente vai partir do nada até chegar na figura desses orbitais, tá? Deu para entender, gente? Se vocês estiverem com dúvida, falem. Estão conseguindo acompanhar? Aí outra coisa, se vocês ficarem muito com dúvida aqui da parte de química, eu vou aconselhar vocês podem ir lá nos livros de química geral, na parte de estrutura atômica, tá? Lá na parte do último modelo atômico atual, dá uma revisada aí sobre probabilidade, dá uma revisada sobre função de onda, orbitais, e densidade de probabilidade, esse tipo de coisa, tá? Lá nos livros de química geral, tá? E aí vocês vão ver. Então, por que que eu estou falando tudo isso, gente? Para a gente não ficar numa disciplina muito mecânica, muito de informática, ficar no curso de informática, né? A gente vai sempre tentar fazer essa interface entre a química, conceitos de química, e sempre trazendo aqui para a informática. Muitas vezes não é tão fácil de fazer isso, mas é, a intenção é essa. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando.
Não, o 8 ali era para ser um orbital do tipo P. Mas ele ficou realmente parecido com o 8. É porque ele não tá em 3D, é esquisito. Tipo, o orbital S é uma esfera, mas aqui ficou parecendo um círculo, né? Depois vocês vão ver isso aí com calma. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Os orbitais atômicos, eles aparecem na química, tá? Na física também, como solução da equação de Schrödinger, tá? A equação de Schrödinger é uma equação fundamental aí da estrutura atômica, né? Que aí, através da resolução dessa equação, que a resolução dessa equação são as funções de onda. E as funções de onda são os orbitais atômicos, tá? E aí o que acontece? É importante que vocês tenham em mente que os orbitais atômicos, eles não aparecem na química do nada, beleza? Eles são solos. Eu vou falar de maneira bem genérica, para a gente não entrar muito em quântica nem nada, porque não é o nosso objetivo. Falar de maneira bem genérica. Os orbitais atômicos, eles são soluções de uma equação. Digamos que vocês vão resolver uma equação, né? Já tem uma equação tipo a equação x, y. Você vai resolver e vai achar as raízes, as soluções, né? X e y. Então, essa equação de Schrödinger, uma equação aí da mecânica quântica, a solução dessa equação são as funções de onda. E aí essas funções de onda, elas recebem o nome de orbitais atômicos. E como elas são umas funções, tá? São funções matemáticas, eu consigo desenhá-las graficamente. E aí é por isso que aparecem as figuras dos orbitais, tá? Então, para vocês entenderem que os orbitais, eles não são postulados, tipo, ele não é uma regra, ele não vai aparecer do nada, beleza? Os orbitais, eles aparecem, por quê? Porque eles são soluções das equações de Schrödinger, tá? Então, eles são funções, beleza? Então, é por isso. E aí, essa equação de Schrödinger é uma equação fundamental, como eu já falei para vocês, uma equação fundamental da mecânica quântica, que ela fornece funções de onda do comportamento do elétron, tá? Ela é uma equaçãozinha bem simples, ó. Eu vou só para gente vocês, só para contextualizar aqui, ó. Ela é uma equação desse tipo aqui, ó. H psi igual a E psi, tá? E aí, quando você resolve essa equação, a incógnita é esse psi aqui, que é a minha função de onda, tá? A incógnita é esse psi, letra grega. E aí, quando eu encontro o valor desse psi aqui, o valor desse psi é aquilo que a gente chama de função de onda. E aí, quando eu vou plotar essa função de onda num gráfico, ele que vai dar origem aos orbitais atômicos. E aí, essa função de onda aqui, gente, ele contém as informações do elétron, tá? Em termos de probabilidade. Também ele ajuda a encontrar, ele ajuda também a encontrar energia. Então, toda a informação contida ali no elétron, a gente consegue obter quando a gente encontra essa função de onda, psi, beleza? E aí, quando eu vou desenhar essa função de onda, quando eu vou plotar num gráfico, ele vai dar origem aí os orbitais atômicos, né? Que pode ser uma esfera, se for orbital do tipo S, pode ser esse 8 aí, se for orbital do tipo P, beleza? Então, eu quero que vocês entendam isso, que os orbitais atômicos, eles não aparecem na química do nada, tá? Então, pelo menos nessa parte inicial, vocês já entenderam, creio eu, já entenderam o que é o orbital atômico, né? O orbital atômico é aquilo que a gente chama como probabilidade de se encontrar um elétron no espaço, em função da sua posição. E aí, esse orbital atômico, eu posso desenhá-lo graficamente. Então, a representação gráfica desse orbital, eu posso gerar. E outra coisa, o orbital atômico, ele é solução de uma equação. É a equação de Schrödinger, da mecânica quântica, tá? Então, é isso. Beleza, gente? Deu para entender, pessoal, essa parte aqui? Deu para entender? Vocês estão conseguindo acompanhar? Beleza, gente. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. As funções de onda, tá? As funções de onda, que são os mesmos orbitais, tá? Então vocês vão ter sempre que associar, ó, a função de onda, tá? Que é a mesma coisa
que os orbitais atômicos, tá? São a mesma coisa, tá? Elas podem ser expressas como produto de duas funções, tá? Então, uma função de onda, que é a letra grega que eu falei para vocês, o psi, tá? Ela pode ser escrita como produto de duas funções. No entanto, esse psi, vocês estão vendo aqui entre parênteses, ó, um r, um θ e um φ. O que isso significa, professor? Significa que a minha função de onda, ela depende de uma distância, r, e depende de dois ângulos, que é o ângulo θ e o ângulo φ, tá? Então, vocês já estão vendo que a função de onda aqui, ela é um pouco complexa, tá? Porque ela depende de um fator r, ou seja, ela depende de um fator radial, que tem a ver com a distância, e depende do fator angular. Então, ela é uma função complexa, que ela tem uma parte radial e uma parte angular, beleza? Como essa função ela tem a parte radial e angular, o que eu posso fazer? Eu posso dividir ela como produto de funções. Então, vou separar uma função, essa função complexa que depende de r, θ e φ, eu vou separar ela como um produto de duas funções. Uma parte vai depender só de r e a outra parte vai depender só dos ângulos, tá? Então, é como se fosse uma função do tipo x, y, z, que eu vou dividir elas em três funções individuais, que dependem só de x, só de y, só de z. Só que essa divisão, como que funciona? É uma divisão na qual eu vou multiplicá-las, tá? Então, eu vou multiplicar as funções em funções individuais, tá? Então, aqui é o mesmo esquema. Eu tenho uma função que depende da distância e da parte angular. Então, eu vou simplificar essas funções. Como que eu vou simplificar? Eu vou expressar ela como produto de duas funções, na qual uma função vai depender só da distância e outra função vai depender só dos ângulos, tá? Então, eu fiz essa divisão aqui baseado na orientação espacial, tá? Ou seja, na parte que depende só de R e na parte que depende só dos ângulos, tá? Então, eu posso escrever isso matematicamente, beleza? E aí, esse último tópico aqui, ele vai resumir tudo que eu já falei anteriormente, né? Porque ele fala assim, ó, do ponto de vista matemático, cada solução da equação de Schrödinger, que é uma função de onda, corresponde a um orbital atômico. E esse orbital atômico, ele vai definir as energias permitidas de um elétron em um orbital, tá? Então, de novo, essas soluções da equação de Schrödinger são quem? São funções de onda, que na verdade correspondem aos orbitais atômicos. E aí, esses orbitais atômicos, como vocês sabem, que eu já falei lá no início, ele não traz informação somente da probabilidade de localização do elétron, ele também traz informações a respeito das energias permitidas para aquele elétron. Então é por isso, gente, que o conceito de orbital, ele está ali no coração da química, tá? Por quê? Porque eu tenho um interesse especial em estudar o comportamento do elétron. E aí, esse orbital atômico, ele me traz a localização do elétron em termos de probabilidade e também me traz a energia daquele elétron, então eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho localização do elétron e tenho energia. Então, a partir daí, eu consigo inferir todas as outras propriedades inerentes àquele átomo na qual aquele elétron pertence. Então, é por isso que o termo orbital, ele é muito presente na química. Então, vocês vão ver o termo orbital lá em química geral, quando estiver estudando modelo atômico. Vocês vão ver lá em química inorgânica, muita questão de orbital, quando estiver estudando teoria de ligação, vai existir uma teoria chamada teoria do orbital molecular, né? Teoria do orbital molecular, então vai tratar especificamente de orbital. Quando vocês chegarem lá é, quando vocês chegarem lá em orgânica, vai ter algumas reações químicas que elas serão explicadas com base nas interações entre orbitais, tá? Então, o que eu falo para vocês? Que o termo orbital, ele está muito presente na química, é muito importante, tá? Então, é importante que vocês tenham o conhecimento a respeito de orbital. E aí, a minha função aqui é tentar facilitar esse conhecimento do ponto de vista da informática. É pegar uma ferramenta de informática, uma ferramenta da informática e tentar plotar esses orbitais utilizando uma ferramenta da informática, que no caso é a planilha eletrônica, tá? Então, essa é a nossa missão, beleza? Então, vamos lá. Então, essa parte inicial aqui, que vocês viram comigo aí, foi bastante teórico, né? Foi muita teoria. Então, agora nessa segunda parte, a gente vai um pouco para a prática, tá? Que é mostrar o uso da ferramenta aí, da planilha eletrônica, para esse intuito específico aí, que é a construção de orbitais, tá? Então, nesse exercício que eu vou mostrar para vocês, pelo menos eu vou tratar isso como um exercício inicial, aí lá na frente vocês vão entender qual vai ser a missão de vocês. Então, nesse exercício que a gente vai trabalhar aqui, nós iremos construir
a parte angular das funções de onda, ou seja, dos orbitais, beleza? Que é a parte dos orbitais S, os orbitais PX, os orbitais DX quadrado e Y quadrado, no plano XY, tá? Então vocês vão perceber que os orbitais, é o seguinte, os orbitais eles são figura 3D, tá? São figuras tridimensionais. No entanto, aqui nos nossos exercícios, nas nossas aulas, a gente vai trabalhar só com figura 2D, tá? Bidimensional. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar com vocês só a parte angular. Eu estou interessado só na parte angular, tá? A parte radial a gente não vai trabalhar com ela aqui na nossa disciplina, tá? No entanto, com a parte angular já vai dar para a gente abordar bastante conceitos aqui, tá? A gente plotando só a parte angular, tá? E aí a gente vai cair num problema. Que problema é esse, professor? Porque vocês todos devem saber que o sistema de coordenadas que a gente mais usa é o sistema de coordenada cartesiana, né? Na qual é a coordenada que a gente chama de coordenada x, y, z, né? Então, quando eu estou trabalhando com sistemas 3D, tridimensionais, é muito comum vocês verem as coordenadas cartesianas, ou seja, o meu ponto ou o meu objeto, ele é distribuído em função das coordenadas x, y, z, né? Só para vocês se situarem. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com objetos bidimensionais, 2D, geralmente eu também fico com coordenadas cartesianas, mas aí é só um plano, né? Eu trabalho só com um plano x, y, né? Aqueles gráficos de funções do primeiro grau, x, y. E aí quando eu vou para o mundo 3D, eu tenho que adicionar mais uma coordenada, que é a coordenada z, né? Então eu já vou para o mundo tridimensional. Vocês devem ter visto isso aí em física também, né? Questão de coordenadas cartesianas, né? Então, eu vou para isso. No entanto, aí vocês vão ver onde é que vai surgir um problema. No entanto, quando a gente está trabalhando com orbital, tá? Nós não trabalhamos com coordenadas cartesianas. Nós trabalhamos com um tipo de coordenada específico, que é chamado de coordenadas polares esféricas. Por que, professor, que a gente vai trabalhar com isso? Porque é o seguinte, ó. A maioria dos sistemas que a gente estuda do ponto de vista real, tá? No mundo real, por exemplo, um átomo de hidrogênio, um átomo de hélio, tá? Eles são descritos como sendo sistemas esféricos, tá? São sistemas esféricos. E aí, para mim trabalhar com coordenadas cartesianas para esses sistemas esféricos, é muito complicado. Então, os físicos e os químicos, os matemáticos também, eles preferiram trabalhar com um novo sistema de coordenadas, que são as coordenadas polares esféricas. Por quê, professor? Porque vai facilitar toda a parte matemática. A princípio, ela assusta um pouco, porque são coordenadas que dependem de ângulos e da parte radial, como vocês já viram lá. Mas quando você vai para matemática, ela vai facilitar. Por quê? Porque o sistema de coordenada, ele já é esférico. E os meus sistemas que eu estou estudando, por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele já é esférico também. Então, a coordenada casa com o meu sistema. Ou seja, toda essa escolha é feita para facilitar o manuseio matemático, tá? Então, a equação de Schrödinger, ela foi desenvolvida e ele conseguiu resolver ela somente para o átomo de hidrogênio, tá? E o tratamento do átomo de hidrogênio era feito através de uma superfície esférica. Portanto, é necessário que eu tenha um sistema de coordenadas que case com a minha representação ali do meu sistema. E aí, que coordenada que casa com isso? Casa que eu digo do ponto de vista matemático, do ponto de vista de manuseio matemático. A coordenada que casa com esse meu sistema esférico são as coordenadas polares esféricas, tá? Então, a nossa missão aqui hoje, de início, que é trabalhar com os orbitais atômicos aí, a parte angular, o nosso trabalho todo, do ponto de vista matemático e do ponto de vista da informática, vai ser transformar as funções x, y, tá? No plano cartesiano, para coordenadas polares. Então, quando a gente fazer essa transformação, a gente já vai estar praticamente com o trabalho finalizado, em termos de geração de orbitais, tá? Então, aqui para vocês, ó, é mostrado, ó, pelo menos o fundamento básico da transformação. Eu não vou cobrar nada de matemática avançada, nada disso, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui eu tenho o meu eixo Y, eu tenho aqui eu tenho aqui o meu eixo, Z, tá? Esse eixo vertical, o eixo Z. Aqui embaixo eu tenho o eixo Y, e aqui, aqui na horizontal tem um eixo Y, e aqui embaixo tem um eixo X. Então, aqui já tem o meu sistema de coordenadas 3D, né? X, Y, Z. E aí vocês estão vendo, digamos que eu tenho um objeto que está localizado aqui nesse ponto, ó. Eu estou marcando em vermelho,
tá? Então, a distância desse objeto, desse ponto, até a minha origem é uma distância r. Está aqui descrita, ó, distância r, do meu ponto até a origem dos eixos. E aí, eu tenho um vetor, né, da origem dos eixos até o meu ponto. Está aqui o vetor, essa seta. E aí, o ângulo desse vetor em relação ao eixo z é o meu ângulo θ, tá? E a projeção desse meu vetor no ângulo, no plano x, y, ó, a projeção aqui embaixo, ó. A projeção desse vetor no meu ângulo, no meu plano x, y, está aqui embaixo, onde eu estou marcando em vermelho, ó, projeção. E aí o ângulo dessa projeção com o meu eixo x vai dar o meu ângulo φ, tá? Então, aí alguém vai dizer, professor, que conversa é essa de ângulo e de r? Porque é o seguinte, são essas grandezas aqui, ó, de ângulo, são essas grandezas angulares e essa grandeza radial que vão auxiliar na minha transformação de coordenadas, para mim sair das coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas polares, tá? Só que a gente, como eu falei, não vou entrar aqui no mérito matemático, só vou explicar para vocês o que é cada coisa aqui, de maneira bem prática, bem resumida, para a gente já partir para nossas atividades, tá? E aí eu venho aqui para essa outra figura, que eu estou somente dando um zoom, né? Estou dando um zoom, basicamente aqui nesse meu plano XY, aqui, ó. Eu peguei essa parte aqui, ó, do meu plano XY, e transportei aqui para essa outra figura, tá? Então aqui esse P é aquele ângulo, é aquele vetor que eu projetei, tá? Que eu projetei no plano XY, tá aqui, beleza? E aqui embaixo, vocês estão vendo quem? Estão vendo o ângulo φ, que é o ângulo da minha projeção com eixo X, que é justamente aqui, ó, o ângulo da minha projeção com eixo X, beleza? Então só fiz transportar a imagem, tá aqui, beleza? Alguém vai dizer, professor, por que você transportou essa imagem aí? Por que você transportou? Porque vai ser com essa imagem aqui que a gente vai fazer transformação de coordenadas, tá? Então, o que vai acontecer? A minha coordenada x, ela vai ser igual ao p vezes o cosseno de φ. E a minha coordenada y vai ser igual a p vezes seno de y, tá? Então, essas equações aqui, ó, elas também não aparecem do nada. Elas aparecem aí através de relações trigonométricas, que eu também não vou entrar nesse mérito com vocês. Não é nem nosso objetivo aqui, beleza? O objetivo é só mostrar uma visão geral de como que a gente pode construir esses orbitais e como que a gente pode utilizar o Excel para construir isso. E aí, depois disso, a gente vai chegar nas componentes angulares das funções de onda, ou seja, eu vou chegar nas componentes angulares de cada orbital atômico, tá? Então é o seguinte, ó, vocês já viram aqui em cima, ó, que nesse meu exercício, a gente vai trabalhar com orbital S, com orbital P e com orbital D, beleza? Então, a componente angular de cada função de onda no plano XY, ela tem as seguintes expressões, ó. Então, é o seguinte, ó, o meu orbital D, ele vai ser igual a 15 sobre 16π elevado a 1 meio vezes cosseno de 2φ, tá? Então, eu não quero que vocês se assustem com as equações, vocês não precisam desenvolver essas equações nem nada, tá? Então, essas equações, elas foram desenvolvidas aí pelos químicos, tá? Pelos físicos e pelos químicos quânticos. Então, a nossa função aqui é aprender a utilizar essas equações dentro do Excel, beleza? Vocês não precisam desenvolver ou desenvolver nada de equação aqui, é só um entendimento mesmo, beleza? Então, o orbital D, ele tem essa expressão, beleza? Então, o que eu quero que fique claro na cabeça de vocês é o seguinte, quando a gente fala de orbital D, aí já vem na cabeça, né? Aqueles orbitais D lá dos elementos do bloco D, de transição, né? Já vem na figura o orbital, o desenho. Só que eu quero deixar claro que aquele orbital, que ele está lá desenhado, mas ele tem uma equação matemática atribuída a ele, beleza? E a equação matemática atribuída ao orbital D é essa que está aparecendo para vocês aí, nessa primeira equação, beleza? Existe também uma equação matemática para um orbital P, tá? Aqui a gente está trabalhando com o orbital PX, beleza? Então, olha, a equação para o orbital P é essa aqui que eu estou marcando para vocês, ó. 3 sobre 4π elevado a 1 meio vezes cosseno do ângulo φ, tá? Existe também uma equação matemática para os orbitais do tipo S. O orbital do tipo S é igual a 1/4 vezes π elevado a 1 meio. Alguém já vai falar assim, professor, quer dizer que a equação do orbital do tipo S é mais simples do que a do tipo D e do tipo P? Sim. Por quê? Porque o orbital do tipo S é só uma esfera. Então, matematicamente, é de se esperar que a equação para o orbital do tipo S seja de fato mais simples.
Outra curiosidade do orbital do tipo S. O orbital do tipo S não tem componente angular. Como é que eu sei, professor? Eu sei do seguinte modo. O orbital D, ele tem aqui o cosseno de um ângulo φ. O orbital P tem o cosseno de um ângulo φ. Quando você vai para o orbital S, não tem cosseno de ângulo nenhum. Então quer dizer que o orbital S, ele não tem parte angular. Ele depende só da parte angular. Isso é tão verdadeiro que o orbital S, ele é só uma esfera, tá? Ele não tem nada de angular. Só depende basicamente da distância do meu elétron em relação ao núcleo. Ou seja, ele não depende do ângulo que o elétron faz em relação ao núcleo, só da distância, tá? Então é mais um conceito interessante aí, beleza? Então é o seguinte, ó. Então toda vez que a gente tivermos trabalhando aqui com a questão de geração de orbitais no Excel, e aí no caso aqui a gente vai estar trabalhando sempre com a componente angular, tá? No plano XY. Então eu vou gerar, gente, ó. Meu objetivo aqui vai ser o quê? Vai ser gerar os orbitais no eixo X, Y, tá? Vai ser gerar os orbitais no eixo X, Y, tá? Então aqui eu desenhei o eixo X aqui e o eixo Y aqui embaixo, mas pode ser invertido também, não tem problema, tá? Então o objetivo aqui vai ser usar o Excel para desenhar a componente angular no meu eixo X, Y, tá? E aí alguém vai falar, professor, só que o senhor acabou de falar que as coordenadas, elas dependem dos ângulos, são coordenadas polares. Como que eu vou desenhar no eixo X, Y? Aí vocês vão utilizar essas equações aqui que eu estou marcando, ó, tá? Então vai ser uma junção. Vocês vão utilizar essas equações aqui, tá? E vão utilizar as equações lá de cima, tá? Só que essa componente das equações aqui de baixo, vocês vão inserir elas no lugar desse termozinho P, tá? Por quê? Porque essas equações aqui de baixo, elas vão tratar aqui dessa minha projeção dos elétrons, dessa minha projeção aqui entre o eixo x, y, tá? Então vocês vão ver já já quando eu trazer para o Excel, beleza? Pessoal, vocês conseguiram pegar essa parte, gente? Deu para entender? Se tiver ficado com muita dúvida, mesmo depois que vocês tiverem assistido essa aula, vocês vão lá na gravação que eu vou postar e tentem ver devagar, tá? Ver o vídeo pausadamente. Às vezes eu falo um pouco rápido realmente, tá? Mas aí depois vocês vão pegar o vídeo, vão devagar. Se eu estiver falando rápido aqui na aula também, vocês podem falar, pode interromper, falar para eu parar e ir devagar, ou interromper com alguma dúvida também. Fiquem à vontade em relação a isso. Posso continuar, gente? Então é o seguinte, ó. Então agora a gente vai de fato trabalhar aí com as equações e com Excel. Então, primeira coisa, eu falei para vocês que vou plotar a minha representação angular dos orbitais em função em coordenadas cartesianas, tá? Então, eu vou plotar a parte angular nas minhas coordenadas cartesianas, do tipo yx ou xy, tá? Então, eu vou plotar, beleza? Então, a minha primeira missão, presta atenção na lógica. A minha primeira missão vai ser o quê? Vai ser transformar a parte angular, que é o que eu estou trabalhando nos orbitais, só com a parte angular. Então, eu vou ter que pegar essa parte angular e transformar para a coordenada x e y. Se eu conseguir fazer isso, pronto, estou com todos os problemas resolvidos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu ângulo θ, tá? Que é o meu ângulo aqui um dos meus ângulos de trabalho, e vou variar esse ângulo de 0 a 360. Por que que eu vou variar de 0 a 360? Que é todo o espaço ali, tá? Todo o espaço trigonométrico, né? Eu vou sair do 0 a 360, todo o meu espaço da circunferência, tá? Então, eu vou variar o meu ângulo de 0 a 360, tá? Então a nossa atividade, nossa tarefa aqui vai ser o quê? Vai ser construir uma tabela de acordo com o modelo a seguir, e no modelo dessa planilha, pelo menos essa que eu estou trabalhando aqui, eu vou mostrar para vocês como que vamos construir a função angular do orbital do tipo P, tá? Especificamente do orbital PX, tá? Então a tabela, gente, deixa eu só pular aqui. Então a tabela que a gente vai trabalhar vai ser essa. Então eu vou sair, ó, primeira coisa,
eu vou montar uma tabela, tá? Eu vou montar uma planilha no Excel, na verdade, né? A tabela está aqui. Só que eu vou transportar essas informações aqui para o Excel, beleza? Então, essa é a missão. Então, na minha coluna A, na minha primeira coluna, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever os ângulos de 0 até 360, pulando de 2 em 2, tá? Então, eu vou fazer de 0 a 360 pulando de 2 em 2. Ou seja, vai ser 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E aí, lá na frente, eu vou passar uma atividade para vocês relacionada com isso. Então, vocês vão montar o esqueminha aqui, ó. Vocês não vão sair digitando de 0 até 360 de 2 em 2, não. Vocês vão fazer aquele mesmo esquema que eu mostrei, agora eu não lembro se foi na aula, em uma das aulas aí, né, que a gente vai colocar 0, e aí na célula seguinte a gente vai colocar a célula anterior mais 2. E aí depois vocês vão arrastar com o assistente de função até chegar a 360. Eu acho que foi na aula passada que eu mostrei isso. Foi na aula passada sim, tá? Então, por isso que é importante vocês assistirem a aula que eu postei anteriormente, a aula síncrona, tá? Falando de assistente de funções e falando do uso da função lógica se, tá? Porque se vocês não assistirem a aula lá, corre o risco de vocês tentaram digitar de 0 a 360, pulando de 2 em 2. Então, vocês vão perder um bom tempo fazendo isso. Sendo que a gente pode automatizar esse processo, tá? Então, na coluna A, vocês vão plotar o ângulo, beleza? Na coluna B, vocês vão fazer a transformação desse ângulo para radianos. Então, isso aqui eu explico bem na aula anterior que eu postei, no encontro assíncrono anterior, tá? Então, vocês vão transformar esse meu ângulo em radianos, porque todo o trabalho que a gente faz aqui, o trabalho angular, eu vou trabalhar, todo o trabalho angular que eu faço aqui, as contas matemáticas, é utilizando os ângulos em radianos, tá? O manuseio matemático das equações, eu não vou trabalhar com ângulo em graus, eu vou trabalhar com um ângulo em radianos, tá? Aí na coluna C, o que que eu tenho na coluna C? A coluna C eu tenho lá aquela função P, que é aquela função descrita pelas equações, né? Então, por exemplo, como eu estou trabalhando com um orbital px, então ela vai ser a função P, né? Vai ser a função P. Se eu estivesse trabalhando com o orbital S, então ele seria a equação lá do S. Se eu estivesse trabalhando com o orbital D, seria a equação equivalente ao orbital D, beleza? Como nesse meu exercício eu estou trabalhando com o orbital P, então eu vou utilizar a equação lá do orbital P. Agora prestem atenção, gente, ó. Prestem atenção aqui no seguinte. Eu vou até pausar a aula e vou fazer um negócio para facilitar a nossa vida. Ó. Deixa eu só pausar a aula aqui, ó, 1 minuto, manter. Deixa eu vir aqui, ó. Eu vou copiar essa fórmula e vou vir aqui no Excel, tá? Vou vir aqui no meu slide e vou colar a minha função P. Aliás, acabei de fazer uma bobagem. Vou colar a minha função P. Por que eu estou fazendo isso, gente? Só para vocês verem, comparar a função P lá da equação aqui com como que eu plotei ela no Excel, tá? Então, deixa eu só voltar, gente. Deixa só para facilitar a nossa vida em termos de entendimento, tá? Então, tá aqui, ó. Tá lá o meu Excel bonitinho, minha tabela, certo? E agora, o que eu vou fazer? Aqui nessa coluna C, percebe que eu estou plotando quem? Eu estou plotando a função do meu orbital P, tá? Eu estou plotando a função do meu orbital P, tá? Então, como que ele é descrito, gente? Ó, ele é descrito assim, ó, como sendo, ó, a equação, ó, 3, 4 π elevado ao meio. Só que elevado ao meio é a mesma coisa que raiz. Por isso que eu coloquei aqui, ó, raiz, aí coloquei, ó, 3, 4, né? 3 quartos vezes, né? Ó, 3 dividido por 4 vezes π. Então, tá aqui dentro da equação. Vezes o cosseno do meu ângulo. Que ângulo é esse, professor? É o meu ângulo aqui da minha linha B5, tá? É o ângulo irradiando, ó, da minha linha B5, tá? Só que, na verdade, é porque isso aqui tá modificado. É o ângulo aqui como eu estou na primeira linha, é o ângulo da minha linha B4, da minha célula B4, tá? Então, é esse ângulo aqui já irradiando, B4, certo? E aí, para a linha posterior, eu vou usar o cosseno do meu ângulo B5, se eu já estivesse aqui trabalhando com o ângulo 2, tá? Então, a minha fórmula é essa, certo? Para a minha função. Aí, lá nas linhas D e E, o que eu vou fazer na linha D e E, professor? São as minhas coordenadas, x e y, que são, de fato, as coordenadas que eu vou plotar para gerar o gráfico. E aí, professor, que coordenadas são essas? Elas são multiplicação da minha linha C pelo cosseno de B4.
tá? No caso, eu estou trabalhando aqui com B4, né? Que é o cosseno desse meu ângulo B4. E também para o meu eixo Y vai ser C4 vezes o seno de B4. Aí alguém vai dizer assim, professor, onde foi que apareceu isso? Vai aparecer aqui, ó. Por quê que vai aparecer, ó? Só um minuto, gente, ó. Para vocês entenderem e não ficar confuso, ó. Porque o meu X, ó, o meu X vai ser quem? Vai ser as funções matemáticas aqui de baixo vezes o cosseno do ângulo. O meu y vai ser as funções matemáticas aqui de baixo vezes o seno. Então é por isso que lá na planilha está aparecendo isso, ó. Está aparecendo isso, ó. Está aparecendo o C4, que é a minha fórmula matemática das minhas funções, vezes o cosseno. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu estou transformando a minha função de coordenadas polares, esféricas, em ângulos, em coordenada do tipo x. E quando eu pego a minha mesma função e multiplico pelo seno do ângulo respectivo a essa função, eu vou obter o meu eixo y. E aí assim por diante. Então, quando eu aperto Enter, ele já vai dar um valor numérico, tá? Vai dar um monte de valor numérico. E aí, quando eu completar isso aqui, lá para os ângulos de 0 a 360, o que, que vai acontecer? Eu vou conseguir gerar isso aqui, ó. Tá, ó. Quando eu faço isso, ó, quando eu ploto tudo, e aí quando eu faço todas as contas e vou plotar, eu vou gerar uma figura nesse estilo. Que figura é essa? É a função de onda angular para o orbital PX, tá? É uma função de onda angular para o orbital PX. Tá? E muitas vezes nos livros, vocês vão lembrar justamente que ela aparece com 8, né? Ela tem esse estilo, um duplo alter, né? E aí muitas vezes tem um sinal positivo aqui em cima, um sinal negativo da função de onda. Então vocês percebem que a partir de umas continhas matemáticas envolvendo trigonometria, coordenadas cartesianas, eu chego agora numa figura, num gráfico, tá? Então, vocês percebem que o Excel, ele, através do Excel e de alguns manuseios matemáticos aqui, obviamente, eu consigo gerar a figura dos orbitais, tá? E aí, mais uma vez, eu peço que vocês depois vejam a aula com calma, tá? Pode ser que eu passei algum tópico aqui rápido, certo? E aí, o que que acontece? Eu vou deixar para vocês, eu vou postar mais tarde, ou possivelmente amanhã, uma atividade para vocês fazerem o mesmo esquema para o orbital do tipo D e para o orbital do tipo S, tá? E aqui, ó, já tem todas as instruções, tá? Tá aqui no do slide, só que eu vou estar passando para vocês no arquivo separado, como forma de atividade, para deixar para vocês trabalharem, tá? E aí aqui tem todo o procedimento que vocês vão fazer, tá? E aí qualquer dúvida vocês vão entrar em contato comigo também, tá? Deu para entender, gente, essa parte? Quando eu passar os slides para vocês e vocês estiverem vendo aí a gravação obviamente os slides, passando com calma, vocês vão conseguir entender, tá? Então, de novo, eu vou passar para vocês essa atividade, e aí, se vocês forem tendo dificuldade, vocês vão entrando em contato comigo, a gente vai trabalhar junto nessa parte, porque é uma parte um pouco mais complicada, e como a gente tinha falado para vocês, essa aqui é a nossa última aula de Excel, e a nossa última atividade de planilha eletrônica também. Então, ela vai meio que, vai ter, na verdade, um aumento gradativo de dificuldade, tá? Aumento gradativo de dificuldade. Então, a gente chegou aqui na nossa última etapa, nossa última aplicação, tá? Então, era de se esperar que seria um pouquinho mais difícil, tá? Mas quando vocês estiverem, de fato, pegando o Excel, trabalhando, montando as coisas lá no passo a passo, vocês vão conseguir entender, beleza? Eu queria também que vocês, se possível, podem trabalhar em equipe, se não estiver entendendo, formem grupos, virtualmente, né, para tirar dúvida, quem conseguir entender primeiro, e aí vão tirando dúvidas, vocês devem trabalhar em conjunto também, tá? Outra coisa, gente, eu já vou liberar vocês, tá, gente? Só para confirmar, eu, no início da aula, estava comentando com os que estavam presentes, que eu vou marcar uma aula com vocês para quarta-feira às 14 horas, tá? Para quarta-feira às 14 horas. E aí,
Eu vou estar postando no Classroom, tá? O link e avisando que vai ter essa aula, uma espécie de aula extra, para repor também uma das aulas que eu tive que faltar, numa das semanas anteriores aí, tá? Então, eu estou planejando repor essa aula na quarta-feira, às 14 horas, tá? Então, quem puder estar presente, quem puder assistir, eu agradeço. E outra coisa, eu falei também no início da aula, que como essa aqui é a nossa última aula de Excel, tá? A nossa próxima aula é com Cash, tá? Então foi postado um link lá no Classroom com link para vocês baixarem a versão free. Então eu peço que vocês já baixem, instalem no computador de vocês, porque a partir de quarta vai ser o programa que a gente vai trabalhar aí nos próximos dias, tá? Então a gente encerra Excel hoje, tá? E aí vai ficar atividade para vocês de Excel ainda, mas em termos de aula a gente encerra hoje. Então na quarta-feira, nessa aula extra, a gente vai trabalhar com Cash, tá? Então corram, baixem, instalem e eu aguardo vocês todos aí na quarta-feira. Eu vou estar postando no Classroom todas as informações. Tá certo, gente? A princípio, vocês todos estão liberados.